Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai tentar acompanhar a lógica do que vinha a ser mudança de base em álgebra linear, né? Então, antes de tudo, eu quero lembrar vocês que esse é um assunto que tem pré-requisito carregado em caminhões, né? Então tem os pré-requisitos próprios da álgebra linear mesmo e também você lidar com matrizes tem que ser uma coisa tranquila, né? E com vetores também, para não ter susto aí para acompanhar a ideia. O lance é que você vai fazer sua primeira ou segunda prova aí de álgebra linear e já vai dar de cara com isso aí, que vem a ser a mudança de base. Mas vamos tentar entender aqui o que você precisa saber para o desespero da prova. Isso aí não é para entender o assunto, é para você conseguir fazer as contas. Para você fazer as contas, eu escolhi aqui o R2 para tornar a nossa vida mais fácil e tornar algo visual aqui. Eu vou ter uma base A, estabelecida pelos vetores x1, y1, x2, y2, e uma base B com a mesmíssima lógica, o vetor x3, y3, x4, y4. Né? Então, você tem um vetor lá em A e você quer saber quais são as coordenadas dele na base B. Para que você faça isso, você tem que fazer essa conta aqui, né? Como multiplicação de matriz, a ordem importa, né? Tem que tomar cuidado com a ordem. Você vai multiplicar teu vetor A por esse monstrengo aqui, que é a matriz inversa de B, multiplicado pela matriz A. Agora, como é que se constrói a matriz B e a matriz A? Ó, tá vendo aqui, ó, A, x1, y1, você coloca em pé aqui, e x2, y2, coloca em pé aqui. Então, a matriz A já é feita diretamente. A matriz inversa de B, você tem que saber quem é a matriz B. Então, a matriz B, x3, y3, x4, y4. Faz as contas, acha a matriz inversa. Multiplica pela matriz A. Você descobre quem é esse monstrengo aqui. Pega o teu vetor original, multiplica pelo monstrengo aqui e encontra o vetor B. É assim que você faz para poder se livrar dessa matéria aí no teu curso na faculdade. É assim que funciona a coisa. E se você não entendeu o assunto completamente, paciência que você precisa dar nota para passar. Só que eu pensei o seguinte, cara, não é o suficiente, né? Vai chegar um determinado momento que esse assunto acaba pegando a gente de porrada, se você não sabe o que você está fazendo. Então a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui, que parte da seguinte ideia. Primeiro, o que é uma base? Você está vendo aqui que eu escolhi a base mais simples que tem, a gente dá o nome dela de base canônica, que são os vetores unitários e J, já conversamos sobre eles aqui, em que eu consigo determinar qualquer ponto. Um ponto aqui, ó, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na direção em sentido de I, então é 8i, 1, 2, 3, então eu posso dizer que o vetor montado aqui é 8i 3j, legal? E a vantagem é que você consegue fazer qualquer vetor aí com essa base. Por isso que a gente chama ele de base. E como ele é a mais simples, a gente vai chamar ela de base canônica. Beleza? Então, a gente tem que saber o quê? Que o meu vetor V, aí um vetor qualquer, ele é uma combinação linear entre I e J, que a gente chama ele de base canônica. Ou seja, eu tenho 6 vezes o vetor I e 8 vezes o vetor J, posso representar dessa forma aí. Tranquilaço? Bem, até aí a gente chegou assim. Isso só é possível, deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui, porque I e J não são linearmente dependentes. Se eu tenho um vetor A e outro vetor B, e eles estão alinhadinhos assim, se eu fizer combinações lineares dele, eu só consigo andar na linha. Então eles não podem ser para você fazer uma combinação linear. Desculpa aí, Tiquiti está fazendo escândalo, né? Os vetores escolhidos eles não podem ser linearmente independentes, né? Se eles estiverem em linha, não vai funcionar. E você não precisa de um terceiro vetor, porque esses dois já resolvem a parada toda, né? Um terceiro vetor ele vai ser necessariamente dependente linear
de uma combinação de I e J. Legal? Então você tem aí o que é suficiente e necessário. Agora que começa a nossa confusão. Eu vou escolher uma base qualquer. Pela minha obsessão pelo triângulo 3, 4, 5, eu escolhi a base B 4, 3 e menos 3 e 4. Isso vai tornar minha vida fácil na hora de vocês visualizarem aqui. Primeiro, porque meu I', que é o novo vetor base aqui que a gente vai escolher, ele vai ter o mesmo tamanho que meu J', porque você joga Pitágoras aí, acha o módulo deles aí, o módulo deles é 5, fica bonitinho. E segundo, que esse ângulo aqui poderia ser um ângulo qualquer, mas do jeito que eu fiz com o triângulo 3, 4, 5, fiquei com ele ortogonal, que eu acredito que vai ajudar vocês a visualizarem os nossos próximos passos aí. Isso tendo todo mundo uma origem em comum. Bem, agora sim, eu tenho o meu vetor V, que ele representado na base A, já conhece o valor dele, é um vetor 6i 8j, e como é que vai ficar esse cara representado aí nessa nova base? Como aqui é ortogonal, né, se não fosse ortogonal, eu teria que pensar aqui assim, ó, ele, como a regra do paralelogramo, né? Como ele é ortogonal, eu posso ter uma ideia aqui aproximadamente do tamanho dele, né? Então esse tamanho dele vai ser aproximadamente, tá? Aproximadamente 2i. E aqui, esse tamanho aqui, aproximadamente j dividido por 2. Legal? Então, na hora que eu fizer as contas, se não aparecer alguma coisa parecida com isso aí, é porque eu errei em conta. Porque geometricamente dá para enxergar bem qual vai ser o tamanho desse vetor. Porque o alinhamento da minha nova base com o tamanho disso aí, ele vai ser baseado também o quê? Na combinação linear do meu novo I', do meu J', e eu consigo enxergar isso aí, né? Vocês conseguem enxergar isso aí comigo geometricamente. Beleza, pessoal? Mas como é que a gente vai fazer a conta na marra? Bem, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é que você, na sua base canônica, você tem que ter o I e J, que forma essa grade aí que a gente tem originalmente aí na escolha do papel de parede do canal. Só que quando você faz a nova base, você vai ter essa nova grade aqui, onde cada pedacinho daqui é o teu tamanho de I', e cada pedacinho desse aqui, ó, coincide com um modo de J'. Aí você fala assim, Remo, poxa, pode ser? Pode, porque isso é arbitrário, você pode escolher o jeito que você quiser. E a gente vai trabalhando com a origem comum, né? Bem, agora, para poder matar a questão, eu dei uma ampliada aqui para a gente enxergar o seguinte. O meu vetor I da base canônica, eu posso encontrar os vetores A21, que ele vai estar em Y', e A11, que vai estar em X'. Repara aqui que esse meu A21, eu estou esperando um resultado negativo, né? Porque o eixo, o Y está apontado para cima e ele está apontado para baixo, né? Então, se eu encontrar um valor diferente de um valor negativo, é porque eu fiz a conta errada. Então, vamos fazer a combinação linear, porque o que eu tinha em I, ele vai passar a ser esses pedaços aí, que eu estou chamando de A11, A21. Esses índices não são casuais e logo a gente vai ver o porquê. Então vamos lá. Meu vetor I, 1, 0, ele vai ser a combinação linear desse A11, A21, né, que são os escalares, a combinação linear dos vetores da base B. Legal? Então você vai lá e faz as contas.
Joga a distributiva aí. Então fica aí, ó. 4 a 1, 0. Deixa eu pegar a caneta amarela para poder servir como marca-texto, né? Então, 4 vezes A1, 1. Menos 3 vezes A2, 1. Faz a distributiva também para encontrar o valor do y. Então, 3 vezes A1, 1. E 4 vezes A2, 1. Como esse vetor aqui é igual a esse, você iguala 1 com essa primeira expressão, encontra a primeira linha. Igual a 0 com essa outra expressão, encontra a segunda linha. Resolve esse sistema linear, resolvi ele por soma e encontrei os valores de A11, 4,25 e A21, menos 3,25. Lembra que eu falei para vocês que o A21 eu estava esperando o valor negativo? Justamente porque está contrário ao eixo Y. Bem, se não fosse negativo, alguma coisa estaria errado, né? Eu teria que refazer as contas. Aí você faz essas contas de novo para entender quem é seu vetor J. Mesmíssimo processo. Faz a combinação linear dos seus vetores com esses escalares, que a gente escolheu o índice A12 e A22. Encontra os valores de A12 e A22 ao montar esse sistema linear, que também a gente resolveu fazer por soma. Uma vez que você encontrou esses valores, você pode dar o próximo passo, que é entender o seguinte. Se eu tenho o meu vetor original xy e fizer a combinação linear deles com esse A1, A21, que esse daqui, lembra, seria o meu i original, e esse aqui seria meu j original, só que aqui ele está sendo escrito com linguagem da base B. Só que isso, por definição, nada mais é do que você multiplicar a matriz A11, A21, A12 e A22 pelo seu vetor original que estava lá na base A, o vetor xy. Isso porque a gente não pode perder de vista que, até deixei anotado aqui, lembra que o vetor é a combinação linear dos vetores da base escolhida? Então esse aqui seria meu i, seria meu j, só que aqui finalmente com linguagem da base B, como se você estivesse fazendo uma tradução. Beleza? Então, o que você vai ter particularmente para aquele vetor, seu vetor 6, 8? Multiplicando a matriz, né, pelo vetor, né, tratando esse vetor como matriz também, o que eu vou ter aqui? Ó? 6 vezes 4, 24, só que está dividido por 5, mais 3 vezes 8, 24, só que dividido por 5, somando isso tudo, o teu x vai ser 48,25. Aqui em y eu vou ter menos 18,25 mais 32,25. Somando eu vou ter 14,25. Então essa daqui é a sua resposta, tá? Acabou aqui. Só que por questão de aproximação, que eu falei para vocês, o meu valor de x é aproximadamente 2 e meu valor de y é aproximadamente meio. Então, 2 por baixo e meio por cima na aproximação. Vamos ver aqui, ó. Entendeu? Se fosse 2 vir até aqui, ó, então um pouquinho menor do que 2, um pouquinho menor do que 2i' e um pouquinho maior do que a metade de meio j', que era mais ou menos o que a gente esperava geometricamente. Legal? Então encontramos valores. Agora, o que isso tem a ver com a nossa conversa lá no começo, de que você simplesmente aplica a fórmula? Vamos tentar entender o seguinte, ó. Primeiro, essa aqui é a minha matriz B. Vetor 4, 3, vetor menos 3 e 4. A matriz que você pegou para fazer a conta
é o A11, A21 e assim por diante, colocou ela aqui, tá? Se você multiplicar essa matriz B por essa matriz que por enquanto aqui a gente ainda nem sabe quem é, você vai encontrar essa matriz aqui. Legal? Como é que é as contas? Como é que ficam as contas, né? 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Então, 16 mais 9, 25. Então, isso aqui é igual a 1. Menos 12 mais 12, todo mundo dividido por 25. Isso aqui vai dar 0. Aqui o que eu vou ter? Ó? Menos 12. Menos 12 mais 12, enquanto esse valor aqui, que é 0 também. E aqui, o que eu vou ter? Ó? Menos 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Todo mundo dividido por 25. Então, 25 mais, 9 mais 16, 25. Dividido por 25 dá 1. Então, eu consigo responder essa segunda pergunta aqui. Essa aqui é a matriz identidade da base 2. Então, se eu fiz essa multiplicação aqui é B, multipliquei B por esse quem é você, que por enquanto eu não sei quem é, encontrei a matriz identidade, quer dizer que essa aqui é a matriz inversa de B. Ou seja, que conta que eu fiz? Multipliquei a matriz inversa de B pelo meu vetor VA. Não foi isso que eu fiz aí? Beleza. Então, o que a gente tem da nossa fórmula original de diferente da conta que a gente fez aqui? Está faltando o A. Está faltando o meu vetor A. Mas quem é no meu vetor A? Escolhi a base canônica. Então, ele é o vetor 1, 0, 0, 1. Que nada mais é do que o vetor identidade, do que a matriz identidade 2. Por isso que eu escolhi ela, porque sabia que ia tornar a conta muito mais simples. Então, da tua fórmula lá, você não precisa trabalhar com a base canônica. Você pode colocar uma base qualquer. É uma demonstração de matemática? Gente, de jeito nenhum. A gente brincou pra caramba com intuição aqui para poder mostrar para vocês a correspondência entre a fórmula que a gente aprendeu aqui, que a gente aprende lá para poder tocar a vida na faculdade, e a conversa doida que a gente teve aqui agora. Só que elas são, de uma maneira intuitiva, a mesma coisa. Muito doido, não é? Cara, eu acho isso aí bonito pra caramba. Eu sei que não é a aula mais nutridinha, mais organizadinha que eu já fiz com vocês aqui, mas é tanta coisa bacana que a gente foi esbarrando para poder chegar aí, que eu espero que minimamente isso tenha colocado algumas minhocas na tua cabeça. É isso. Aquele enorme abraço.